Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês neste evento e eu gostaria muito de agradecer de antemão o pessoal da Melhor RH pelo convite, de poder estar aqui dividindo com vocês este painel e trazer duas personalidades para a gente tratar de um assunto que entendemos ser tão importante hoje. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Patrícia Alexandre, sou gestora de recursos humanos do grupo Student Leaders Network aqui no Brasil. Sou responsável por toda a área de RH e das práticas que a gente implanta aqui. E hoje, para esse papo, junto comigo, eu queria trazer a Dani Plesnik, que é a diretora de talentos e cultura da Deloitte, e o Ricardo Burgos, que é o vice-presidente de capital humano da United Health Group, uma grande empresa do grupo de saúde no Brasil. E o que a gente vai bater um papo aqui hoje, o que a gente vai conversar é sobre o assunto recursos humanos, gestão de pessoas nas organizações, né? Como que o RH pode atuar de forma estratégica nos negócios, né? É um assunto super atual, que a gente vem trabalhando muito em parceria aí com vários colegas, e acho que é importante a gente estar tocando nesse assunto e trocando aqui com vocês, tá? Aqueles que tiverem interesse podem ir anotando as perguntas, e no final vocês vão ter um canal para enviar as perguntas e a gente vai responder todas elas. Então, Dani, eu queria começar por você, né? Conta para a gente um pouquinho como que está as estratégias do negócio, como que a Deloitte está se posicionando na questão de RH hoje. Bom, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de uma das coisas que eu mais amo, que são pessoas, totalmente apaixonada pelas pessoas. E eu vou começar essa pergunta, que na verdade é chave do que estamos fazendo hoje, pelo menos no mínimo há um ano, né? Tendo as pessoas como nosso centro, com uma fala do Simon Sinek, que eu sou fã do trabalho dele, que é 100% das empresas são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Então, se a gente não entende de gente, a gente não entende de negócio. Então, absolutamente não tem como dissociar negócios das pessoas. E eu não estou nem falando como eu e o Ricardo, que trabalhamos em áreas que somos feitos de pessoas, né? A Deloitte é uma empresa de consultoria, auditoria, mas de qualquer empresa, na verdade. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer tenha certeza que as pessoas estão no centro das ações. E como é que a gente consegue enxergar isso, né? Patrícia, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Ricardo? A gente teve uma conversa muito legal semana passada. É um pouco assim, o CEO, tem contato com o CEO com frequência? Talent tá dentro da estratégia da empresa? A gente falou muito, principalmente durante a pandemia, de duas coisas que foram fundamentais. Primeiro, caixa, né? Uma empresa sem caixa, ela não sobrevive. Então, a gente teve uma aproximação muito grande com a CFO da Deloitte e com o CEO, que é cuidando da estratégia. Então, acho que a junção, e aí eu deixo aí um pouquinho para a gente seguir a nossa conversa, a junção, na verdade, do CEO, que pensa em toda a estratégia, e da CFO, que cuida do nosso dinheiro, junto com a área que cuida dos talentos, aí a gente tem uma combinação muito importante dentro das empresas de como é que a gente olha hoje e o amanhã. E eu acredito que esse é o tripé, né, Dani? É o tripé que todo negócio precisa para realmente poder alavancar. Como que você pensa, Ricardo? Muito obrigado, Patrícia, Dani, um grande prazer aí interagirmos, né? Também agradeço o convite da Melhor RH para esse fórum, iniciando mais uma desafiadora semana. E eu gostaria, Patrícia, até me apresentando de uma maneira rápida, né? Eu tenho a grande responsabilidade de trabalhar o capital humano do United Health aqui no Brasil, uma empresa de saúde, né? Nós temos aqui a Amil, né? E também o América Serviços Médicos, além da Optum, né? Tecnologia em saúde. Temos aí mais de 40 mil colaboradores, 34 mil no front da pandemia. Eu não poderia deixar de iniciar realmente a nossa interação agradecendo imensamente, né, a força, a dedicação, a resiliência desses colaboradores. Com certeza muitos nos acompanham nessa interação de capital humano, com certeza, né, mas também do nosso front, então eu queria agradecer.
Muito na linha do que a Dani trouxe, acho que a Dani abriu de uma maneira muito feliz, Patrícia, no sentido de colocar as pessoas no centro de tudo. Quando a gente fala isso e acredita nisso de uma maneira genuína, a área de capital humano, a área de recursos humanos ganha um protagonismo muito grande, né? Não só na forma de como nós fazemos, como nós trabalhamos a área de capital humano, mas como nós influenciamos a liderança a se conectar com as pessoas, né? Então, eu vejo no UHG, a forma como nós abreviamos, né, a nossa organização, mas um trabalho incrível, né? Durante a pandemia, a nossa missão foi posta à prova de uma maneira muito forte, né? Compartilhando, acho importante também, Patrícia, a nossa missão é de fazer com que as pessoas vivam, né, de forma mais saudável, que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Não dá para imaginar um pouco do desafio, né, que a pandemia trouxe para as nossas pessoas, né? E só realmente com uma liderança conexa com as pessoas a gente conseguiu passar e ainda consegue passar por todos os desafios da pandemia. Uma série de práticas virtuais, né, trazendo as pessoas, a liderança em conjunto, literalmente invertemos, né, o nosso organograma tradicional do CEO lá em cima, não. O CEO está aqui servindo a organização, o C-Level servindo a organização. Vai ser um pouco da forma, né, que a gente tem realmente procurado trabalhar, né, de uma maneira muito conexa, com uma hierarquia muito reduzida, né, e uma liderança muito servidora. E pegando esse gancho, Ricardo, a gente percebe que essa questão da redução das hierarquias, da redução de quadro, isso vem sendo uma constante nesse quadro que a gente vem vivendo no último ano. Dani, como que na Deloitte a gente faz essa proximidade, né, que a gente enxuga um pouco essa hierarquia e traz esse tripé, né, que é o CEO, o CFO e o RH, para junto das pessoas, para que elas se sintam realmente acolhidas nesse momento? Como que a gente tem trabalhado isso na Deloitte? Eu tenho um conceito que eu tenho estudado muito, e não só estudar porque aplicar, porque é um conceito estudado, ele não tem efeito nenhum se a gente não aplica, né? Que se chama criação de um ambiente emocionalmente seguro. E o que é isso, né, em palavras, assim? A gente tem criado e tem exercitado muito maneiras de que todo mundo na firma se sinta com voz. Isso requer, como o Ricardo muito bem falou, que aquela imagem, porque às vezes nem era questão do CEO ser distante, mas existe essa imagem, na verdade, principalmente, eu estou falando de uma empresa, o Ricardo, muito maior ainda, né? Mas nós, mais de 5 mil profissionais no Brasil, a gente o CEO fica em São Paulo, e nós temos escritórios pelo Brasil inteiro. Então, como é que a gente consegue fazer com que essa aproximação exista de fato? E a pandemia digitalizando, e muito mais do que digitalizando, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Mas transformando a forma com que a gente trabalha, que para mim isso é o mais importante, nos proporcionou um ambiente de aproximação. Então, um exemplo que eu vou dar, que parece simples, mas a gente sempre fazia festas de final do ano, cada um com seu escritório. Uhum. E ano passado nós tivemos a nossa primeira festa virtual, o Brasil inteiro reunido, celebrando o encerramento de um ano que foi tão difícil como o ano passado. O CEO escreve e-mails no início da pandemia diários, e agora tem sido semanais, conversando um pouco dele, da vulnerabilidade dele, da visão dele, uns chamados para a gente que aproxima muito, e é muito impressionante que quem já testou comprovou que ele responde em menos de 48 horas todas as mensagens que ele recebe das nossas pessoas, conversando com ele. Eu criei um café virtual com a Dani, em que também no início semanalmente, agora 1, 2 vezes por mês, a gente conversa sobre temas, né, Patrícia e Ricardo, de vulnerabilidade, de empatia, de gratidão. Então, trazer outros temas à mesa que não seja simplesmente temas tradicionais de talent. Então, acho que isso tem sido um ponto em que a gente cria um ambiente em que todos têm voz e traz para a mesa assuntos que são de extrema relevância. Que legal. Ricardo, e aí, falando um pouquinho do que a gente conversou, principalmente na sua área, que é uma área que está sendo super demandada, né, que é a área de saúde, como que a gente tem conseguido identificar e desenvolver as competências, as performances dos colaboradores? Muito interessante, né, Patrícia? Eu vejo, assim, quando a gente olha o cenário como um todo, né, nós temos uma série de indicadores, né, na área médica que trazem, né, o sucesso, né, do trabalho das nossas pessoas no número de altas,
o número de pacientes tratados e tudo mais. A gente tem uma série de outros, né, NPS aí pela organização, inclusive para monitorar a satisfação, né, das pessoas em se trabalhar na nossa empresa, naquela conexão ali com liderança. Então, a gente procura, né, a gente até chama, no passado era Vital Signs, né, era os sinais vitais da empresa, hoje é a experiência do colaborador. Então, a gente consegue monitorar literalmente essa pulsação da empresa de uma maneira muito mais viva, não é aquela pesquisa de clima, né, um pouco estática, fria, não, é uma pulsação que a gente vai tirando ao longo do ano, mas a gente tem olhado a performance da empresa como um todo, Patrícia, Dani, né, todos que nos acompanham também nessa tarde, de uma maneira bem ampla, né, a empresa ela tem entregue performance, assim, de uma maneira incrível, né, quando eu comentei dos desafios da nossa missão, obviamente que a liderança ela foi ali tolhida de uma maneira muito abrupta, né, para conseguir acompanhar a entrega daquela equipe, assim, de uma maneira muito forte, né? Ela não tem mais aquelas reuniões presenciais, aqueles fóruns de acompanhamento, né, para olhar o resultado, entrega, indicadores de cada área. Então, muito do liderar por influência, né, a gente viu a nossa liderança, de alguma maneira, se desenvolver muito nessa linha, de demonstrar conexão com o propósito, né, da nossa missão, né, trazer aquele senso de responsabilidade, porque todo o pessoal que trabalha hoje remotamente, eles têm, assim, uma responsabilidade muito grande na operação na ponta, né, nos hospitais, nos ambulatórios, no resgate, no home care. Então, se aquele trabalho não acontece em suprimentos, se aquele trabalho não acontece na área de pessoas, né, enfim, EPIs e por aí vai, obviamente que a nossa missão na ponta é impactada, as nossas pessoas colocadas em uma situação de não segurança de trabalho. Então, essa conexão com o propósito como um todo fez realmente um círculo virtuoso dentro da organização, uma entrega muito forte, né, que a gente vem percebendo aí dia após dia na pandemia, e realmente eu acho que na nossa realidade, que é a saúde, essa, de novo, conexão com a missão, os valores da companhia, né, e o nosso propósito, fez realmente toda essa dinâmica caminhar, né, de uma maneira boa, sustentável até o momento, e a gente olha isso semanalmente no nosso comitê de soluções, mas realmente essa conexão foi chave para que todo mundo entendesse, né, o impacto de cada colaborador na missão, né, em como nós tratamos os nossos pacientes. Então, acho que essa conexão foi fundamental. Uhum. Dani, essa colocação que você fez, né, que o Ricardo colocou, esse engajamento das pessoas, esse acolhimento, a gente tem trabalhado muito, né, virtualmente, a gente tem feito muito esses eventos, né, que a gente está experimentando, porque a gente também está aprendendo muita coisa com o momento que a gente está vivendo. Como que na Deloitte a gente consegue, né, vocês conseguiram impactar e ver os resultados dessas ações? Você já tem algum indicador que mostre como que foi o desenvolvimento dessas equipes, esse engajamento todo, se essas ações realmente foram, estão sendo, né, vistas da melhor forma? Eu acho que teve uma questão, Patrícia, muito importante de mudança de mentalidade em relação à forma que a gente trabalha. Então, acho que esse não precisa nem medir, né? A gente tinha já um trabalho virtual 2 vezes por semana, mas ainda tinha uma mudança de cultura, é difícil, Sim, né? alguns Então, paradigmas, né? é o A gente paradigma, quebrou né? muita coisa, né? O mundo mudou, então não tem mais como. As pessoas entenderam que podemos sim ser extremamente produtivos trabalhando na área de consultoria, trabalhando na área médica, né, Ricardo? Que, claro, o pessoal da frente não consegue, mas tem toda uma área de suporte que consegue. E com isso a gente percebeu e a gente coletou muitos insights e eu fiz sounding com muitos profissionais que perdiam, e perdiam mesmo, não estou nem falando que perdiam 2, 3 horas no deslocamento. E essa hora é um tempo que a pessoa tem para cuidar da saúde, para fazer um exercício, para ficar com os filhos, para descansar um pouco mais. Então, quando a gente começa a colocar isso na equação, as pessoas falaram: eu tenho trabalhado muito, e aí eu tenho que me reorganizar com a minha relação com o computador, porque agora eu acordo, em 5 minutos eu estou na frente da tela, e para eu desligar, eu preciso ser mais protagonista em relação à máquina, e não o horário ditando que é o horário do fretado, ou o horário, né, que está todo mundo saindo do escritório, eu vou fechar a máquina. E aí eu tenho essa pausa. Então, teve toda uma mudança nesse sentido, mas eu acho que a principal mudança é na visão, tem várias mudanças, na verdade, mas uma eu penso, antes a gente trabalhava com well-being.
né? E o Wellbeing, para muitas empresas, e a gente brincou sobre isso semana passada, era uma cesta de frutas. Exato. E hoje a gente percebeu que o Wellbeing é muito mais do que uma cesta de frutas. Na verdade, talvez o Wellbeing nem represente. A gente precisa falar de whole-being. A gente precisa falar de um todo, né? Então, na verdade, não é só o bem-estar, mas também é o bem-estar físico, emocional, social. Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente discutiu muito esse conceito na Deloitte, em que eu estou falando de bem-estar. O que é o bem-estar? Porque as pessoas da Deloitte não perderam muitas, a maioria não perdeu a sua receita, né? Quem ficou na Deloitte, ninguém perdeu receita. Mas eu tenho um parceiro de vida que perdeu, eu tenho uma mãe que perdeu. Então, essa pessoa que está numa situação de perder algum familiar, não está bem. Então, como é que a gente consegue cuidar dessa pessoa? E aí entra muito o emocional, que antes eu via, e a gente tem no Brasil ainda, muito preconceito quando a gente fala de saúde emocional. Muito. E eu acho que se a gente tem um ganho dessa crise pavorosa que a gente está vivendo nesse mundo, porque não é só no Brasil, não é, inclusive, muito privilegiada sou, é realmente o olhar para as pessoas como um todo e muita atenção para essa questão do cuidado emocional das nossas pessoas, um autoconhecimento e uma rede de suporte que a gente tem, e que a gente e a gente estava falando sobre isso, né? Claro, a gente tem fornecedor que nos auxilia com isso, né, Patrícia? Mas não precisa ter muito dinheiro para ter fornecedor para contratar, para dar cuidado para isso. É simplesmente, realmente, o perguntar como tu estás, mas não como tu tá e agora qual é o próximo to-do. É como tu realmente estás. Eu preciso saber. Você ter a hora do ouvir, né? De você se dedicar para aquele colaborador que nesse momento tem um momento que não conseguiu, que está com uma dificuldade em casa, com filho, com escola, que não conseguiu se adaptar, que, né, a gente pode trazer para ele um momento de escuta, né? Que isso você não precisa investir para conseguir colocar em prática, né? Eu acho que isso nós somos capazes de fazer com muita tranquilidade dentro do que nós temos hoje. Então, tudo é possível, basta querermos fazer, né? E, Ricardo, como curiosidade, como que fica na United, né, essa questão que a gente está falando da saúde mental, né? Que isso é uma das coisas que a gente percebe, principalmente nós, RH, somos muito procurados pelas pessoas neste momento, pedindo uma luz de como fazer. E no seu segmento, eles lidam com essa questão do sentimento, do mental, o tempo inteiro, né? Como que está sendo isso para vocês, enquanto RH, dar todo o suporte que eles precisam? Fantástico, Patrícia. Na realidade, até no nosso negócio, né, na nossa empresa, isso é uma questão, assim, incondicional, né? A gente sabe que tudo que nós viemos a fazer e estamos fazendo nunca será suficiente, né? Porque realmente são pessoas que cuidam de pessoas em situações muito extremadas, né? De vida e morte. Então, nós temos aqui todo um apoio, o nosso PAC, né? O Programa de Assistência ao Colaborador, é incrível. Nós temos, assim, salas de vida, né? Muitas vezes no passado, salas de guerra, um psicólogo entra para ajudar. Não. No nosso caso, são salas de vida, né, com profissionais ajudando aí nesse dia a dia, a escutativa, vários princípios de cultura, né, presentes para a gente conseguir ajudar esses profissionais a realizarem a missão. Temos também muito, e todo o suporte, obviamente, né, psicológico, psiquiátrico, tudo isso acontecendo. Nós temos a telemedicina. Eu fiz o possível, né, Dani, Patrícia, um pouquinho antes de trazer aqui o nosso background da Mil de saúde mental. Infelizmente, como a gente não utiliza muito o Zoom, eu acabei não conseguindo, mas eu faço um convite também para que todos acessem a nossa página, né, de prevenção, né, de foco em saúde mental. Um trabalho incrível, a telemedicina tem ajudado muitos colaboradores a terem acesso ao profissional naquele momento de necessidade, sem ter que se deslocar a um consultório, um pronto-socorro. Isso está, obviamente, também disponível para os clientes a Mil. Então, esse é um outro ponto. Nós temos também todo um trabalho do United Cares, né, que são guardiões. Eu sou ainda um guardião. Quando existe um colaborador infectado ou um familiar, nós, colaboradores guardiões, acompanhamos esse colaborador. Então, uma experiência de vida assim fantástica de poder auxiliar. Nós temos colaboradores pelo Brasil, em muitos casos que moram, né, sozinhos aí, que não têm uma condição, né, até de alimento, né, ou de, obviamente, mobilidade para fazer testagem, tratamento. Então, nós, como guardiões aí,
ajudamos muito, então, uma experiência de vida muito grande que uniu a empresa, quebrando hierarquia e trazendo a humanização necessária. Então, isso tem ajudado muito também. Criamos recentemente uma área de saúde mental para literalmente trazermos ainda mais foco, reunindo a parte de capital humano, a parte clínica médica da empresa, IHS, aquela abordagem tradicional de saúde, segurança e meio ambiente, trazendo aspectos ali, e virão novidades ainda grandes aí para o mercado, para fazer toda essa conexão, com a experiência do colaborador como um todo. Então, essa é uma área muito forte, e até para finalizar, a gente aplicou muito o nosso valor inovação, um dos 5 valores UHG. Fizemos aí uma série de eventos virtuais, lives aí com bandas, com cantores, ao longo de toda a pandemia, todo o ano passado, para gerar um pouco desse momento de decompress, mesmo para as equipes na ponta, reconhecendo muito o trabalho, fazendo a conexão com as famílias. A gente, assim, de uma forma muito consistente, passamos esse reconhecimento através dos eventos, e gerando essa energia do bem, para que todo mundo realmente pudesse ali entender como a liderança, como a empresa como um todo, enxerga esses heróis aí na ponta. Então, muita coisa tem sido feita e ainda muito por vir nesse front na nossa empresa, viu, Patrícia e Dani? Muito legal. Um assunto que eu queria tocar com vocês, pegando ainda, o gancho aí do nosso evento, que é falar um pouquinho das estratégias de negócio. Além da pandemia, a gente teve aí nesse ano de 2020 esse boom na questão de diversidade e inclusão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês usaram isso, como que vocês estão trabalhando esse ponto, para a gente poder discutir aqui um pouquinho também para o público entender como que essas empresas estão atuando. Dani, você quer falar um pouquinho? Eu vou só para finalizar, a última fala, eu já falo sobre essa também. Causar impacto positivo e relevante não requer dinheiro. Então, assim, se tiver dinheiro, melhor, mas não requer. Então, acho que se é uma empresa pequena, se eu estou num ambiente, marca um café virtual para falar, para escutar. O falar, na verdade, eu marco de 1 hora para falar, mas eu falo 10 minutos e escuto 50. Porque é um ambiente que as pessoas querem ventilar, falar, trocar, se conectar, se sentir pertencendo. Isso é tão importante. E eu vou falar do pertencimento na inclusão, por isso que eu falei disso. A parte que o Ricardo... abrir o canal, as canal. pessoas darem essa abertura, ter um canal para que as pessoas possam trazer e a gente possa ajudá-los. Tem que criar um espaço. Eu acho que a nossa responsabilidade é a criação de espaços. O Ricardo falou muito da parte de reconhecimento. Então, a gente criou um sitezinho na nossa intranet de badgezinhos. Tu é meu salva-vidas, o líder exemplo, mas não precisa ter um card. Pode simplesmente cultivar uma cultura de reconhecimento em que as pessoas, no Dia das Mulheres, esse foi o melhor presente que as mulheres da firma receberam na Deloitte no Dia das Mulheres, foram parar 5 minutos para reconhecer as mulheres que te cercam, porque a gente reconhece muito pouco. E custo zero. A gente até brincou, esse ano não vai, já era kit de manicure, o momento agora é outro. Então, a gente tem que falar de outras coisas, que é o conhecimento, as palestras, o reconhecimento, a gratidão, e isso tem custo zero. E voltando para a questão do pertencimento, que é tão importante nesse momento, sentir-se pertencendo, tem tantas pessoas morando sozinha, Ricardo? Eu aqui me empilho com a minha família, eu quero já um cantinho aqui para eu ficar sozinha. Mas tem pessoas que estão sozinhas, a gente precisa entender esses cenários e criar esses momentos do sentimento de pertencimento. E aí, falando um pouco disso, por que inclusão? A gente tem 7 pilares hoje na Deloitte. A gente começou com um comitê de mulheres, que é o delas, há 7, 8 anos já. Mas esse ano passado, a gente criou 7. Porque tem muita gente na Deloitte incrível que a gente precisa se conectar. Então, tem LGBTQIA+, tem 50+, tem o STEM, que está falando de tecnologia, tem jovem aprendiz, tem o delas, a gente tem os PCDs. Então, são grupos que a gente vai criando, origens, que é de raça, que todo mundo tem voz. Isso, quando a gente estava começando, lá na fala lá nisso, está tudo conectado, porque quando a gente fala de gente, está tudo conectado, não somos caixinhas. A gente estava falando dessa questão de quebra de hierarquia, Ricardo? E que momento mais incrível de juntar alguém que recém entrou, novo na empresa, com alguém que está aqui das 5 gerações que a gente fala. Quando tu junta por um propósito, que é muito mais do que um cargo, porque quando eu brinco, eu acho que eu estava na fala do Márcio antes do Ser Estar, eu estou diretora de talent, eu não sou diretora de talent.
Exato. Então, é muito importante enxergar isso e dizer, bom, eu sou muito mais, eu sou mesmo, eu sou mãe. Eu sou, nessa pandemia, as mães, tá pesado para as mães aqui. Então, assim, eu sou mãe, isso eu sou. Eu estou diretora de talent, né? Então, quando é que a gente consegue juntar os... Sou uma privilegiada por tantas razões, uma delas é ser loira de olhos claros. Isso é um privilégio que eu reconheço, não vou mudar, mas é um privilégio que eu preciso reconhecer. Então, quando a gente fala disso, o sentimento de pertencimento das conexões aumentam muito. E aí, quando a gente estava falando de espaço, né, Patrícia, a gente está criando esses espaços para as pessoas se conectarem, para o sentimento de pertencimento aumentar e para aquilo que o Ricardo trouxe, para o propósito estar aí escancarado e nos conectando. O que nos une são as pessoas. Então, que a gente consiga ter cada vez mais espaços para enxergar isso. E quando nós enxergarmos tudo isso, entender que essa rede funciona, com certeza o resultado ele aparece de forma muito natural, né? Então, eu acho isso é uma questão de realmente abrir e rever e ver e aprender. E é como você falou, nós não somos nada, nós estamos hoje numa posição. Então, acho que a pandemia também, né, essa é uma das lições que eu percebo que as pessoas estão conseguindo aprender com tudo isso que elas vêm passando. Ricardo, só para a gente encerrar, que a gente tem mais 3 minutos, eu queria ouvir um pouquinho, né, como que a gente encerra, qual é a mensagem principal que nós gostaríamos de deixar nesse evento hoje. Não, fantástico, Patrícia, Dani, acho que a palavra é gratidão, né, pela oportunidade. Eu queria só mandar um grande abraço nessa linha de diversidade e inclusão também para todo o nosso time, né? Nós temos aí 6 comitês, o Como Somos, o Mais Eficiente, que eu sou sponsor, o Nossa Idade, o Melanina, né, com o nosso grande CEO da Mil, o Edivaldo, o Caleidoscópio, o Pride, né? Então, realmente, é uma parte muito forte da nossa organização, né? Um pilar ali de cultura muito grande. Eu só não gostaria de não mencionar isso, viu, Patrícia e Dani, mas Não, tá ótimo. a mensagem final é de muita gratidão, né? Acho que a todos aí que estão trabalhando, seja na saúde ou não, né? Nós vamos passar por isso, não tem sido fácil, né? Obviamente, aí, mais de um ano vivendo uma situação muito difícil, não importa o segmento, todas as pessoas, todas as organizações estão sendo impactadas, mas uma mensagem de muita resiliência, de muito, sabe, positivismo, de que mesmo de um cenário muito difícil como esse, muitas coisas boas, né, também constituem aí de aprendizado, de novas práticas para o futuro, né, para o futuro desse modelo de trabalho. E dizer um último pensamento aqui, Patrícia, Dani, todos que nos acompanham, que o emprego de ser humano ele está muito em alta, né? Então acho que cabe a nós, né, liderança, termos essa sensibilidade e realmente espaço para gente boa, para gente que quer realmente fazer o bem, né, de uma maneira aí forte, conectada com missão, com valores das organizações, é algo cada vez mais vai ser valorizado. Então, fica um pouquinho esse último pensamento aí, uma provocação positiva para todos nós líderes, né, em explorarmos esse contexto. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, maravilhoso, adorei seu pensamento. Dani? Queria agradecer, né, dizer essa conversa aqui é um início de conversa, então nos achem nas redes sociais, né, Ricardo? Exato. Paty, a gente está aí no LinkedIn para ajudar, para suportar. Eu acho que quando a gente fala de pessoas, eu acho que tem que ter esperança sim, né, Ricardo e Paty? A gente é unido e juntos a nossa força é imbatível. Então, eu acho que agora é o momento da gente olhar para o lado, é o momento de ajudar, na medida do que nossa mão alcança, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com incentivo, de qualquer maneira. Agora é o momento mais do que nunca da que a gente, né, se abraçar e seguir junto. E quem quiser saber mais da Deloitte, as vagas que a gente tem, enfim, entra lá que a gente está com um monte de oportunidade também crescendo. Maravilhoso. Bom, eu só tenho a agradecer, gratidão por essa troca, por estar aqui com vocês, por ter batido esse papo. Eu acho que, como você falou, é o início, né? Estamos juntos, e eu vou usar uma frase que a Dani usou com a gente a semana passada, estamos todos na mesma tempestade, mas estamos juntos e vamos passar por ela. E falando de solidariedade, a Melhor RH está acompanhando, né, está apoiando a Casa Hope, que é uma campanha virtual sobre Adote um Leito, é uma campanha para patrocinar um leito de uma instituição por um ano, que tem como meta inicial um valor de 30 mil. Essa campanha tem um QR Code aqui na tela, então se vocês puderem colaborar,
por favor, é só acessar o QR Code, entender um pouquinho melhor sobre essa campanha, que é super importante, pois, apesar de estarmos passando por pandemia, outras causas continuam, e a gente também não pode fechar os olhos, né? A gente tem outras coisas que continuam acontecendo, então, vamos colaborar dentro daquilo que a gente pode, e se não for com dinheiro, que seja com um abraço virtual, um café virtual, que a gente possa parar e para ouvir as pessoas. Então, eu queria agradecer por estar aqui, por poder dividir com vocês. Espero vocês nas redes sociais, estamos aí no LinkedIn. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade, pode enviar as perguntas, elas vão ser, a Melhor vai fazer uma curadoria dessas perguntas, e nós vamos responder todas elas, tenho certeza. Agora, acreditem que tudo é possível fazer, cada um dentro da sua realidade, mas a gente precisa querer fazer. E trabalhar com pessoas, falar do ser humano, estar com o ser humano, você precisa entendê-los e gostar de fazer, para fazer verdadeiramente. E hoje eu acho que é o que a gente precisa, é atuar de forma verdadeira. Tá? Então, eu queria agradecer muito e até a próxima, e a gente se fala por aí. Tá bom, gente? Tchau, tchau.